Bom dia, moradores de todo o mundo. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio Rodrigo Romero César, do Ministério da Internet Casa de Oração, Jerusalém Celestial. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Preste atenção às minhas palavras, moradores de todo o mundo, porque eu vou lhes passar a palavra de Deus. A minha mãe, Vera Lúcia Romero César, e o meu pai, José César, me ensinavam: filho, obedece a Deus e o ame acima de todas as coisas. Abaixo de Deus, você pode amar os seus pais, mas Deus está acima de todas as coisas, inclusive dos pais. Elas me ensinaram, me inculcaram isso desde pequeno. Deus é verdadeiramente Pai de todos aqueles que o chamam de Senhor, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, meu filho. Ele é verdadeiramente Pai de todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. E Ele é mais pai do que seu pai. E Ele é mais mãe do que eu, sua mãe. Eu aprendi isto. E entendi que minha mãe estava se referindo ao próprio Deus. Que sua santidade é tão grande, que o seu amor é maior que o amor de um pai e que o amor de uma mãe. E que nós neste mundo não conhecemos amor maior do que este. Somente o amor de Deus mesmo. Então, Jesus Cristo está mostrando aqui nesta passagem, que em determinado momento ele estava pregando para uma grande multidão. Sempre que ele pregava se amontoava grande número de pessoas, e não era diferente desta ocasião. E então sua mãe e seus irmãos tentaram se aproximar dele, mas não podiam por causa da concorrência do povo, que era muita gente. E então chegou ao conhecimento do Senhor Jesus, através de seus discípulos, dizendo: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele, esclarecendo ao povo, esclarecendo aos seus discípulos, esclarecendo ao ser humano, porque ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, deixou bem claro: minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que obedecem à palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. E eles entenderam, mesmo que soa assim meio forte a palavra de Jesus, mas eles entenderam que Jesus Cristo quis dizer que Deus está acima de todas as coisas, que Deus é supremo, que o amor de Deus é tão grande que nós possamos ter a confiança e a certeza de que, mesmo que aparentemente estejamos até lutando sozinhos com nossa inteligência, com nossas forças, o amor de Deus é tão grande que Ele se preocupa, que Ele cuida, que Ele provê, mesmo que nós nem entendamos isso. Nós confiamos, mesmo sem entender. E depois, se pela misericórdia dele deixar que nós entendamos, louvado seja o seu nome. E se não deixar, louvado seja o seu nome também. Como minha mãe Vera Lúcia Romero César e meu pai José César me ensinaram: filho, chame a Jesus Cristo de mãe e de pai, porque Jesus Cristo é verdadeiramente Pai. Ao Senhor Jesus, que é verdadeiramente Pai e família, seja-lhe dada a adoração única e o culto único. Que a memória de Vera Lúcia Romero César, que a memória de José César, meus pais, sejam abençoadas.